Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de cuidar da sua saúde, é dia de falar de saúde e hoje o nosso convidado é o Dr. Rodrigo Jerônimo. Ele é médico clínico oncologista e conosco vai falar a respeito do câncer, dos vários tipos de câncer e também de tratamentos específicos, para alguns deles que vamos abordar especificamente no nosso Boa Tarde Cidadão. E você já sabe, tem alguma dúvida? Quer participar, interagir conosco? Basta você mandar a sua mensagem através de texto ou mesmo pelo WhatsApp para o 9982-7916. De qualquer cidade do Rio Grande do Norte, você que tiver uma dúvida sobre qualquer tema ligado à questão do câncer, Ele é oncologista clínico, o Dr. Rodrigo Jerônimo. Então vamos esclarecer dúvidas aqui ao vivo no nosso Boa Tarde Cidadão, já que hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de cuidar da nossa saúde. Eu lembro a você, falando em saúde, a respeito da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama. Proteja a sua família e também aos funcionários da sua empresa com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte e também conta com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família e também de acordo com a quantidade de funcionários da sua empresa. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferecem para você. O telefone é fácil, anota aí, ligue 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você, este é o plano. Nós vamos... muito bem, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós conversaremos com o Dr. Rodrigo Jerônimo ao vivo no nosso Boa Tarde Cidadão. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso Boa Tarde Cidadão, ao vivo na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Ao meu lado está o Dr. Rodrigo Jerônimo, que é médico oncologista clínico e conosco vai tirar várias dúvidas a respeito do tema câncer, Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo, ao Boa Tarde Cidadão. Obrigado, Robson. Obrigado. Boa tarde a todos também. Prazer tê-lo conosco, Dr. Rodrigo. Eu inicio a nossa entrevista com a seguinte pergunta, Nós sabemos que antigamente, até para se pronunciar a palavra câncer, se tinha um cuidado, ou praticamente não se dizia. Depois se passou a falar assim, não, fulano está com CA, e se criava todo um espanto, digamos assim, uma situação complicada e até quase com um terrorismo para se falar da própria palavra câncer, E eu gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho, historicamente, comparando como eram os tratamentos de câncer antigamente, comparando com os dias de hoje. Tivemos evolução, a gente ainda precisa tratar o câncer, a própria palavra câncer, com todo esse medo, esse estigma? Em primeiro lugar, é interessante fazer a distinção entre câncer e tumor. Existe o tumor benigno, que é a maioria dos tumores, e tumor maligno, que é sinônimo de câncer. O tratamento vem avançando de maneira muito importante, muito rápida. Eu me lembro que quando eu comecei a medicina, a maioria dos pacientes morriam desse tipo de doença. Em pouco tempo? Em pouco tempo. Hoje em dia, cerca de 30% morrem e 70% se curam. Principalmente, obviamente, quem nos procura precocemente. Acaba curando realmente ou é aquela cura daquele
do câncer específico naquele lugar e depois ele volta em outro lugar? Dentro desses 70%, eu diria que uns 20% acabam voltando, mas a maioria ainda se cura. Os que não obtêm a cura, conseguimos atingir uma expectativa de vida de 2, 5 anos. Como tratar a hipertensão, né? Que não tem cura, diabetes também, a maioria, mas o paciente Você vai convivendo com, né? Exatamente. Doutor Rodrigo, e falando um pouquinho, por exemplo, a respeito do próprio câncer em si, né? O que é que a gente pode compartilhar com o nosso telespectador, conceituando, né? O que é o câncer em si? Como eu já falei, o câncer é um tumor maligno, a neoplasia maligna. O câncer é a morte das células? É um distúrbio das células benignas. Então, tem várias células benignas e tal, então, dentro de um determinado órgão, essa célula sofre uma mutação e vai gerando filhotes. Né? E aí, junto, forma um tumor ou um nódulo, e se não for pego precocemente, não for diagnosticado precocemente, pode se espalhar, que a gente chama de metástases. Isso. E aí, uma outra coisa importante também, falando justamente sobre a prevenção, se qualquer cidadão que está nos acompanhando nesse momento quiser, a partir de determinada idade, fazer um monitoramento da sua saúde, para saber como é que está, se ele tem alguma perspectiva de desenvolver um câncer ou não, se já existe em algum lugar que ele possa rapidamente, no seu início, reverter esse problema. Existe hoje uma idade a partir da qual se deve começar a fazer exames para essa sondagem? Com certeza. A gente está evoluindo muito nesse sentido. Graças a Deus a população está ficando mais expert nisso, né? Através da internet, através de programas como esse. Mais atenta à saúde. Mais atenta. Então, por exemplo, é muito explícito que mulheres acima dos 40 anos devem fazer sua mamografia. Mulheres, a partir do início da atividade sexual, devem fazer o Papa Nicolau, que é o preventivo do colo de útero. Homens, a partir de 45, 50 anos, tem que fazer o PSA e o toque retal. Esses são os tumores mais comuns. O PSA e o toque retal é o exame da próstata, né? Exatamente. Então, e a gente está evoluindo ainda mais. Há 1 ano e meio, a gente criou um consultório lá na Liga, na instituição onde eu também trabalho, que chama Aconselhamento Genético. Isso é uma coisa nova na região. Que a gente Aconselhamento Genético. Aconselhamento Genético. Esse é o nome do nosso ambulatório, nosso consultório. É formado por mim, uma geneticista e uma psicóloga. Tem que ter pelo menos esse trio. Então, indivíduos que têm a doença ou então estão sadios, mas têm uma história familiar pesada para câncer, pode ser analisado geneticamente, ou seja, através do DNA. Então, a gente colhe da saliva ou do sangue e a gente vê se ele tem uma síndrome hereditária. Porque é importante dizer, Robson, que dos 100% dos casos de câncer, 15% é hereditário, ou seja, pegou do pai ou da mãe essa mutação. Enquanto que 85%, que é o mais comum, óbvio, é uma alteração específica daquele indivíduo, ou seja, esporádico. Não vai certamente passar para os seus descendentes. Já vamos detalhar para os nossos telespectadores. Estamos conversando com o Dr. Rodrigo Jerônimo, que é médico oncologista clínico no Boa Tarde Cidadão. Tem alguma dúvida sobre o tema de hoje, que é o câncer? Nesta sexta-feira da saúde, 99827916, manda mensagem de texto ou também pode ser pelo WhatsApp. Eu pergunto, você falou a respeito da questão da genética, que é transferido, por exemplo, de pais para filhos. Quando se pensa nessa transferência por meio da genética, é apenas de pai e mãe para o filho ou pode acontecer disso ser transmitido por dos avós maternos ou paternos, ou mesmo um pouco mais para trás, pessoas que tiveram história de câncer na família, numa ramificação familiar mais distante, se isso também pode ser transmitido? Pode sim, Robson. Quando os pacientes nos procuram, a gente pede para que eles levem o que a gente chama de árvore genealógica, ou heredograma, não só informações de irmãos, como pais e, obviamente, avô, até a terceira geração, né? Às vezes a mutação vem lá do avô, tataravô, e não necessariamente quem teve para baixo vai expressar como câncer.
Às vezes morre de outra coisa, morre precocemente, mas passa esse gene mutado para os seus descendentes, né? Netos e tal. Enfim, aí esse sim, principalmente se viver muito, se fumar, se estressar, pode desenvolver, que a gente chama de gatilho, o câncer, né? A manifestação, o câncer de mama, de ovário, de próstata, que são os mais comuns. Pergunta aqui da Daniele, do bairro de Ponta Negra. Ela gostaria de saber se a quimioterapia e a radioterapia são os únicos tratamentos, além da retirada com a cirurgia. Eu já digo que a gente tem 3 pilares, basicamente, né? É a cirurgia, a radioterapia, que tem vários subtipos de radioterapia, e não é mais a quimioterapia, é o tratamento oncológico clínico, porque tem não só a quimioterapia, mas também tem hormonioterapia. Então, é muito comum pacientes do câncer de mama, 70% delas, tomarem uns comprimidos de hormônio para diminuir os hormônios femininos, estrógeno e progesterona, e isso não é quimioterapia. E hoje, diria que de uns 10 anos para cá, praticamente só está se produzindo não mais quimioterapia, hormônio, mas sim terapia-alvo, que são medicações não quimioterápicas que vai direto no tumor, dá pouquíssimos efeitos colaterais. Muitas pessoas que desenvolvem tratamentos ligados, muitas vezes considerados tratamentos alternativos, ligados a várias doenças, muitas pessoas colocam, inclusive no dia a dia, de que às vezes uma raiva, uma mágoa guardada durante muito tempo, esses problemas eles podem gerar doenças e transformar até um câncer. Isso procede, isso é verdade, isso realmente pode acontecer? Parcialmente, porque eu digo que tem uma frase meio macabra que tem câncer quem pode e não quem quer. Então tem que ter uma alteração genética para ter câncer. Às vezes é adquirido, como a gente já falou, de pai e mãe. Às 30%, vezes é adquirida, né? E 70% que é adquirido ao longo da vida. Exatamente. Através de vários fatores, né? O estresse, o fumo, a ingesta de bebida alcoólica excessiva pode gerar um gatilho, que a gente chama. Já tem uma mutação lá que ia talvez ficar sossegada e por conta que o indivíduo, a mulher, fumou, aí desenvolve, por exemplo, um câncer de pulmão. Temos participação dos telespectadores, estamos aqui conversando ao vivo na Band Natal com o Dr. Rodrigo Jerônimo, que está conosco, ele é médico oncologista, falando sobre o tema geral de hoje, que é o câncer. Você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Aproveite e participe ao vivo no 9982-7916. Você manda a mensagem de texto ou também pode mandar WhatsApp com a sua pergunta para esse número. A pergunta do Roberto Júnior, do Conjunto Alvorada 4, na Zona Norte de Natal. Os exames preventivos são gratuitos através do SUS, como você citou, por exemplo, o caso lá da Liga? Sim, o governo federal tem que disponibilizar, por exemplo, o Papa Nicolau, que é o exame preventivo para colo de útero, e a mamografia. Né? Então, são 2 exemplos clássicos de que são exames disponíveis pelo SUS. Esse monitoramento que você falou no início da entrevista, por exemplo, que você sabendo que tem história de pessoas com câncer na sua família, na sua árvore genealógica, você pode fazer essa pesquisa como você citou que existe lá na Liga contra o Câncer. É um exame, um monitoramento gratuito? A consulta é paga, é um valor relativamente irrisório. A gente, nessa consulta, fazemos junto com o paciente a árvore genealógica para saber se vale a pena fazer o teste ou não. Como eu falei, apenas 15% tem câncer hereditário. Então, essa consulta é uma consulta simples, rápida. O exame também? Não. O exame, por enquanto, não está disponível pelo SUS. Os convênios O valor é alto desse exame? É em torno de entre 2 e 10 mil reais. Depende do tipo de situação. Esse exame é específico, né? Que é o do DNA. Né? Ele é feito em Natal, esse exame? Ele é colhido lá na Liga e é enviado para São Paulo, Recife, qualquer outra cidade. Em breve a gente vai ter na UFRN ou talvez até dentro da Liga, muito em breve. Muito bem, uma boa notícia. Pergunta do Leonardo de Candelária, que está nos acompanhando aqui em Natal. Normalmente, para os tipos de câncer mais conhecidos, existem exames preventivos de rotinas específicas.
É correto também buscar exames preventivos para o câncer mais raro, como de pâncreas, intestino delgado? O intestino delgado é muito raro. O que a gente chama de mais comum dos intestinos é o intestino grosso, que é o cólon. Esse aí, sim, foi uma grande pergunta que ele fez. Essa pesquisa é feita a partir dos 40, 50 anos. A pessoa pode procurar um médico oncologista e fazer, por exemplo, uma colonoscopia, uma endoscopia baixa, né, que a gente chama. E, se der negativo, pode seguir a cada 5 ou 10 anos. O câncer de pâncreas é mais raro ainda e precisa de uma síndrome genética hereditária para que a gente precise se preocupar e investigar melhor. Pergunta aqui de um telespectador, ele gostaria de saber se o homem, quando chega a idade de fazer o exame que tem o toque retal, se ele é pago pelo SUS também, que é exatamente me falha a memória do nome agora. É o PSA, O né? PSA, exatamente. Na verdade, tem que ter os dois juntos, né? Porque às vezes o paciente tem um tumor de próstata, mas não é tocado. Então tem que fazer o PSA junto. É disponível sim, o médico do SUS pode pedir e facilmente é colhido e entregue para o paciente a análise. Pergunta da nossa telespectadora Denise, que está em Ponta Negra. Um abraço, amigos de Ponta Negra. Ela pergunta se o tratamento no colo do útero, a braquiterapia, é eficaz quando feito junto com a quimio e a radioterapia. Sim, isso é muito comum. É um dos carros-chefes lá de tratamento lá da Liga. Quando o paciente a paciente, né, uma mulher, não pode ser submetida à cirurgia, a gente faz quimio, radioterapia. Começa-se com a radioterapia que a gente chama externa, para fora, e termina com a braquiterapia, que é uma braquiterapia localizada. Pergunta do Bruno da Cidade Satélite. Ele pergunta sobre o câncer no reto. Quais são os principais sintomas? Geralmente, quem está doente desse problema apresenta um sangramento, às vezes de pequena monta, às vezes grande, mas o que chama muita atenção, em princípio, é que as fezes vão ficando mais afiladas, ele tem dificuldade de evacuar. Muitas vezes vem antes do próprio sangramento. Pergunta de mais um telespectador, antes do intervalo, está chegando muita participação. Tem um leimiosarcoma, acho que o nome é esse, de retroperitônio. Tem alguma quimioterapia mais ética neste caso, já que está intolerável? A Carmela do Tirol, ela diz que é um tumor bem rápido. Leimiosarcoma é um tumor extremamente raro, que a gente chama de sarcoma de partes moles, acontece em praticamente todo o corpo, mas principalmente aí nos membros e abdômen. O carro-chefe do tratamento, na verdade, é a cirurgia, mas sobrou alguma coisa ou ele é muito grande, a gente entra com químio. E tem vários tipos de quimioterapia para esse tipo de tumor, pelo menos umas 3 linhas de QT, que a gente chama. Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Rodrigo Jerônimo, que é médico oncologista clínico, no Boa Tarde Cidadão de hoje, já que hoje é sexta-feira, dia de falar da sua saúde. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho retornaremos com o nosso programa respondendo a outras perguntas de telespectadores que estão participando conosco. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão.
De volta com o nosso programa. Boa tarde, cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Conversando no programa de hoje, nesta sexta-feira da saúde, com o médico oncologista clínico, Dr. Rodrigo Jerônimo. Pergunta, Dr. Rodrigo, do Eliécio de Candelária, aqui em Natal. Qual a sua opinião a respeito dos comprimidos Xeloda no combate ao câncer? O Xeloda é uma quimioterapia, diferente do que eu tinha falado de hormonoterapia, mas é uma quimioterapia via oral, que é usada principalmente para câncer de mama e de cólon, que é intestino grosso. É super bem tolerado, pelo menos 80% da população que o usa. E é uma grande quimioterapia, um grande tratamento, eu acho. Uma outra pergunta que lhe faço em relação a essas situações que nós temos de câncer, que nós observamos no dia a dia, com base, inclusive, na sua experiência. Existe, por exemplo, que fatores que levam os jovens serem acometidos de câncer? Porque, em algum momento ou outro, nós temos notícia de que fulano era tão jovem e desenvolveu um câncer e faleceu. Quando, por exemplo, você citou há pouco tempo que alguns exames, a partir dos 40, 45 anos, dos homens e mulheres, devem começar a se fazer esse monitoramento. Mas o que é que leva, muitas vezes, alguém tão jovem, com 20, 25 anos, a desenvolver algum processo de câncer? É importante frisar que 99% dos cânceres acontecem em adulto, apenas 1% em criança. 1% em criança. Esse é um dado interessante. Desses 99% que acontece em adulto, a maioria vem a partir dos 50 anos, eu diria, né? Mas pela medicina ter evoluído bastante, consequentemente o diagnóstico estão ficando mais palpáveis, a gente tem feito eles mais precocemente. E quando a gente o faz no indivíduo de baixa idade, a gente nota que esse câncer é mais agressivo, né? Então a gente está fazendo mais diagnóstico, e tem notado que é mais agressivo, só que a gente tem entrado mais precocemente, curando mais, com a ajuda de Deus. Doutor Rodrigo, nós falamos aqui a respeito de pelo menos 3 tipos ou 4 tipos de tratamento para o câncer. Existe a retirada do tumor pela cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia, e né? terapia-alvo. E terapia-alvo, 5, né? E aí eu lhe pergunto o seguinte, existem casos que apenas um desses 5 pode resolver e curar o câncer, ou geralmente realmente tem sempre que se combinar, por exemplo, uma cirurgia com a rádio, uma cirurgia com a químio, ou uma cirurgia com a hormonioterapia? Sim, linfomas e leucemias, que giram ao redor de 10% de todos os tumores em adultos, eles são curados só com quimioterapia ou terapia-alvo. Nem precisa de cirurgia? Não, só é feita a cirurgia para fazer a biópsia no caso do linfoma. O sangue, no caso da leucemia, que é uma neoplasia maligna, ou seja, um câncer do sangue, é feita análise sanguínea, né? Quer dizer, não precisa nem de cirurgia para biópsia, é só químio. E qual seria, não sei se pode se classificar assim, os 3 tipos de câncer mais agressivos? Pergunta difícil, mas eu diria que o câncer de mama é super agressivo, principalmente em idade precoce, né? A leucemia também, se a gente não tratar a leucemia aguda, o paciente pode morrer em poucas semanas, poucos dias. E os linfomas agressivos também, porque tem os linfomas que a gente chama indolentes, que são os lentos, que se a gente não tratar, a pessoa pode viver anos, mas tem aqueles agressivos, que são comuns. Esse, se a gente não entrar com terapia precoce, mata em menos de mês, às vezes. Veja que um dos que você acabou de citar é justamente o câncer de mama, que, por parte das mulheres, pode ser prevenido com muita antecedência, né? Exatamente. Existe câncer de mama nos homens? Sim. Segundo a literatura, 1% dos cânceres acontecem em homens. Mas eu já estou há mais de 10 anos formado e eu acho que essa incidência é bem menor. Bem menor, para a né? nossa sorte, né? Mas existe um teste que o homem pode fazer semelhante ao que a mulher faz para saber se ele tem algum nódulo, alguma coisa no seu mamilo para possivelmente investigar se é algo mais sério? Com certeza. Pode-se fazer o autoexame, que é o exame que as mulheres fazem, olhar no espelho, se palpar. Notou alguma nodulação, procura um mastologista, um oncologista,
para checar se aquilo é mais para benigno ou maligno. Se tiver a suspeita, é só biopsiar. Pergunta aqui para o Dr. Rodrigo. Gostaria de saber se o linfoma de rodeio é um tipo de câncer agressivo. Pergunta do nosso telespectador que não disse o nome nem o bairro onde está falando. É o que chama de linfoma de Hodgkin, que é um sujeito que ajudou a pesquisar esse tipo de situação. Existe, só lembrando, dos linfomas, os não Hodgkin e o Hodgkin. O mais comum é o não Hodgkin. O Hodgkin geralmente é mais sossegado. E eu diria que o tratamento, a terapia, cura cerca de 80% a 90%. Principalmente se pega precocemente, Robson. Pergunta da Janaína de Lagoa Nova. Ela gostaria de saber em que casos, por exemplo, o paciente não pode ser submetido a cirurgias. Quando não precisar ou quando o tumor está muito avançado, que aí não adianta. Pode acabar levando o paciente a falecer, né? Exatamente. E uma última pergunta, né? Digamos assim, que reflexão geral o Dr. Rodrigo poderia compartilhar com o nosso telespectador quando o assunto é esse, é o câncer, que é o tema de hoje do nosso Boa Tarde Cidadão? Eu acho que o principal, Robson, é a pessoa se prevenir, né? Que a gente chama de prevenção primária. Não é só fazer a mamografia, o PSA, o screening lá do preventivo do colo de útero, mas principalmente se hidratar bastante, fazer exercício, comer bem, saudavelmente, né? Não fumar bastante, não fumar nada, né, que é melhor, beber pouco, socialmente só. Então, esse é o principal recado que eu dou. E, obviamente, dependendo do sexo e idade, procurar precocemente os médicos para fazer a prevenção. Doutor Rodrigo Araújo, muito obrigado pela sua participação no Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Eu lembro a você que nos acompanha que o nosso programa, todos eles, né, ficam à disposição daqui da Band e também dos demais veículos onde apresentamos o programa, ficam à disposição no nosso site, nosso blog, www.robsoncarvalho.com. Nosso site, nosso blog da Política e Cidadania. Acesse e você vai encontrar todas as entrevistas, inclusive disponíveis para você baixar e guardar aquela entrevista para você. Eu quero agradecer a participação, a audiência de todos vocês. Fique agora com os donos da bola, porque o Boa Tarde Cidadão estará de volta na próxima segunda-feira. Excelente final de semana para todos e todas e até lá.